Deus está falando. Porque a pastora Rosângela, ela cura. A pastora Rosângela, ela liberta. A pastora Rosângela, ela transforma. A pastora Rosângela, ela transforma a sua vida através da palavra, dos ensinamentos. Através da minha vida, que é um exemplo de vida para você seguir. É um exemplo de fé para qualquer pessoa seguir. E a pastora Rosângela tem um rebanho que Jesus, Deus, deu. E que a pastora Rosângela tem responsabilidade com a sua alma. Tem responsabilidade com você. Então eu tenho que cuidar muito bem da minha ovelha. Eu tenho que cuidar muito bem do meu rebanho. Porque a pastora Rosângela, ela coloca no céu. A pastora Rosângela, ela coloca no eterno, coloca no céu. Faz você ir para o eterno e na ressurreição você vai para o céu. Sabendo que você tem que se desvencilhar com Jesus, né? Você chega para Jesus e diz: Jesus, eu quero me desvencilhar com o Senhor para ir para o eterno. Jesus, eu quero me desvencilhar com o Senhor para desjumar. Ficar livre dessa praga que eu coloquei na minha vida, que foi esse tal desse jumar. Então eu quero me libertar desse jumar. Não é verdade? E aí Jesus vai te libertar de jumar. Jesus, ele vai libertar você de jumar. Jesus, ele vai libertar você desse jumar aí, que você quer ser livre dele, vai ser. E aí Jesus vai te desvencilhar de jumar. E Jesus vai te desvencilhar para você para a eterna. Com Jesus. Fale com Jesus. Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor. Deus, escreve meu nome no livro da vida e sela com o sangue de Jesus. Jesus, e aí fale com Jesus, entregue sua vida para Jesus. Deixe de ficar sofrendo. Deixe de ficar angustiado. Deixe de ficar em desespero. Deixe de ser triste. Entregue sua vida para Jesus com o próprio Jesus no jogo divino. O jogo divino é até a ressurreição, arrebatamento. Então a palavra de Deus, Lucas 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos diz assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Olha para aí que Simão Pedro falou. Depois do milagre que Deus fez, que Jesus fez com a pesca. Aí Simão Pedro falou, vendo, né, ele prostrou-se aos pés de Jesus
e disse: Senhor, ausenta-te de mim. Porque Pedro ali, ele reconheceu que ele era um pecador. Que ele era pecador e que Jesus, santo, Jesus nunca pecou. Jesus andou por essa terra e nunca pecou. Jesus nunca teve pecado. E ele viu que ali era Deus verdadeiramente, porque eles não tinham apanhado nada. Mas Jesus falou, e a segunda palavra de Jesus, eles obedeceram e a rede veio cheia de peixe. E Pedro, vendo aquilo, Pedro se admirou. Pedro se admirou, disse: pô, verdadeiramente ele é Deus. E aí ele se prostrou, Pedro se prostrou diante de Jesus e disse aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te. Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. E muitas das vezes nós falamos e dizemos: meu Deus, eu não sou merecedora desse Deus. Eu não sou merecedora desse Deus porque eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Meu Deus, eu faço coisas tão erradas. Meu Deus, eu não sou digna do Senhor. Eu não sou digna do Senhor. Mas Jesus, ele veio para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Para aqueles que reconhecem que é um pecador. Para aquele que se reconhece que é uma pecadora. Para aquele que reconhece que ele faz coisas erradas, que ele faz coisas ilícitas, que ele rouba, ele mente, ele engana, ele é um defraudador, ele é um enganador e ele sabe que Deus, vendo ele ser dessa forma, Deus desfaz, Deus não aceita. Porque Deus abomina o pecado. Então Pedro, ele reconhecendo as condições dele de vida, reconhecendo que ele não era um homem digno para andar com Jesus, ele prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, Senhor. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro, ele reconheceu que ele era um homem pecador. E que Jesus, aleluia, meu Deus, é o Filho de Deus. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. Porque ali só poderia ser Deus. Pedro, ele reconheceu que ali era Deus. Porque ninguém faz isso. Manda você lançar a rede no mar, você pescando. Você a noite toda não pescou, o dia todo não pescou. Quem já chegou para você e disse isso? O mar estando deserto, sem peixes. O mar estando deserto, sem peixe, sem você pescar nada, sem ter peixe algum, sem ter peixe nenhum. Quem foi que disse a você? Lança ali, olha, a rede ali. E a rede veio com tantos peixes que chega. Muitos peixes. Quem já fez isso com você? Quem fez isso com Pedro? Nunca, ninguém. Aí Pedro, quando viu que Jesus fez isso com ele, ele obedeceu a palavra de Jesus. E veio cheio de peixe a rede, ele disse: é Deus, Jesus é Deus. Prostrou-se, reconheceu que era um pecador, porque pela palavra que Jesus falou com ele, pela palavra aí. Olha aí, ó. E acabou, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre,
diz assim: fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe, rompia-lhes a rede. E aí Pedro se prostrou aos pés do Senhor Jesus, reconheceu que era um pecador. E assim que você tem que fazer com o Senhor: se prostrar nos pés de Jesus, reconhecer que é um pecador, se arrepender, lançar, deixar todo o mal, lançar tudo por terra e procurar seu novo homem com o Senhor. Então arrependa-te, aceite Jesus como único e suficiente Senhor da sua vida e Salvador. E se converta o Senhor. Aleluia! Deus toma essa vida em tua mão, abençoa grandemente, dá grande vitória. Jesus tem falado o tempo todo no jogo divino e nós temos seguido tudo que Jesus fala, por isso que nós estamos nos dando bem. Estamos nos dando bem como Pedro se deu bem quando ele obedeceu a voz do Senhor, que o Senhor falou para ele lançar lá a rede, ele lançou e veio cheio de peixes, porque foi segundo a palavra do Senhor. E nós estamos no jogo divino, fazendo a mesma coisa, obedecendo a voz de Deus, obedecendo a voz de Jesus, obedecendo a voz do Senhor Jesus. E nós estamos nos dando muito bem, Senhor, porque nós obedecemos a voz do Senhor. E nós somos bem-aventurados. Nós estamos nos dando muito bem e muito abençoados, porque nós ouvimos a voz do Senhor Jesus e obedecemos. Porque nós ouvimos a voz de Jesus. O que Jesus manda fazer, a gente faz. E nos damos muito bem, assim como Pedro se deu. Como está escrito na palavra do Senhor. Deus toma essa vida nas tuas mãos. Cobre de bênção, de vitórias, meu Deus. Abençoa grandemente. Meu Deus, tira toda a cegueira espiritual. Tira toda a trave, Senhor. Tira toda a trave, meu Deus, dos olhos. Faz ele ver todo erro na vida dele. Tudo de errado, Senhor. E liberta e salva, meu Deus. Querido e amado Jesus. Deus, toma essa vida em tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, amém. Até a próxima. Segunda-feira tem a campanha da fé. Faça um voto a Deus. Segunda-feira. E até os próximos vídeos de pregação para você no nome do Senhor Jesus. Feliz final de semana. Bom final de semana. No nome do Senhor Jesus, amém. Beijo! Beijo!